E é sobre o São Paulo que eu quero falar a partir de agora. Pode ser só uma coincidência, mas desde que Júlio Casares renunciou à presidência do São Paulo, o tricolor deslanchou. Nesse momento, semifinalista do Campeonato Paulista e líder do Campeonato Brasileiro. Foram 10 jogos desde o adeus do Casares, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. São Paulo não perde há 8 partidas e vem de 5 vitórias seguidas. Na noite dessa quarta-feira, mesmo usando reservas, São Paulo venceu o Curitiba por 1-0 no Couto Pereira. O gol foi marcado pelo Cauli em cobrança de pênalti. Cauli que acaba de chegar e vem aos pouquinhos garantindo um bom crescimento. Com a vitória em Curitiba, o São Paulo chegou a 10 pontos. Se igualando ao Palmeiras, eles são os líderes da competição nacional. Desses 8 jogos de invencibilidade, São Paulo tem 7 vitórias e 1 empate, 14 gols marcados e 5 gols sofridos. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar se a saída do Júlio Casares tem a ver com essa sequência positiva ou se foi uma mera coincidência. Comente, por favor. Hora de falar sobre Bobadilla e o papo de que o volante paraguaio interessa a clubes do exterior. Nos últimos dias, surgiu a notícia de que o Brighton da Inglaterra, o Betis da Espanha e o Como da Itália entraram em contato. Se houve esse contato, não foi com o São Paulo, talvez com os representantes do jogador, porque na manhã dessa quarta-feira conversei com um dirigente tricolor do departamento de futebol e ele assegurou que não existe qualquer sondagem ou proposta pelo Bobadilla. 24 anos de idade, titular absoluto na atual temporada, 11 jogos, 2 gols e 1 assistência, um dos gols marcados na vitória contra o Bragantino, que valeu ao São Paulo a classificação para a semifinal do estadual. O jogador foi comprado em 2024 do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, que garantiram ao São Paulo 60% do valor de uma venda futura. Esse é um ponto importante. Ainda que exista uma proposta oficial e o São Paulo venda, o tricolor vai ficar com apenas pouco mais da metade da grana. Importante registrar também que o Bobadilla é atleta da seleção paraguaia e disputará a Copa do Mundo, o que pode permitir ao São Paulo uma valorização desse atleta caso seja titular e tenha boa participação nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O contrato dele se encerra em dezembro de 2027. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor terá algumas ausências importantes contra o Curitiba. Sabino, Danielzinho e Lucas Ramon serão preservados e nem foram relacionados para o confronto contra o Curitiba no Couto Pereira. André Silva, na fase final de recuperação, deve ser liberado apenas para a partida do final de semana contra o Palmeiras. Bora te contar qual o valor da multa rescisória de Hernan Crespo no São Paulo. Esse valor serve caso ele peça demissão e vá para outro clube, nesse caso o São Paulo recebe o dinheiro, ou se o tricolor decidir dispensar o argentino. A multa prevista é de 4 salários para Hernan Crespo. Ainda há 2 meses de salários para cada um dos membros da comissão técnica. Então, no fim das contas, hoje a multa equivale a mais ou menos 4 milhões de reais. Por que eu estou falando dessa multa do Hernan Crespo? Recentemente a imprensa argentina chegou a especular o Crespo como alvo do River Plate. Não deve acontecer, não houve conversa, não houve avanço nas negociações e o Kudê tem tudo para ser anunciado muito em breve como novo comandante do River Plate. Mas fica de informação para você. Se o São Paulo quiser demitir o Crespo, precisará desembolsar 4 milhões de reais. Se algum clube quiser contratar o Crespo com a anuência do técnico, é o São Paulo quem recebe essa grana. O contrato do Crespo com o tricolor se encerra em 31 de dezembro desse ano. Que história é essa de que o São Paulo abriu conversas para renovar o contrato com o Lucas Moura? O vínculo do atleta se encerra em 31 de dezembro e ele é, de longe, o jogador mais bem pago do elenco depois da saída do Oscar, 1.800.000 reais por mês. Por que eu me assustei? Porque não vejo motivo nenhum para o São Paulo antecipar essa extensão do contrato. Mas fui buscar informações com gente importante do departamento de futebol do São Paulo. O pessoal disse que está bastante feliz com a nova fase do Lucas Moura, jogando sem dores e sendo bem mais útil. Temporada de 5 jogos com 3 gols e 1 assistência. Mas que ainda não faz parte dos planos do São Paulo trabalhar com a renovação do contrato do jogador por agora. Importante registrar que o Lucas Moura é super identificado com o São Paulo. Não há o risco dele, por exemplo, trocar o tricolor pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Vasco. Ele não faria isso na reta final da carreira. E a expectativa do São Paulo é de que ele mantenha esse nível de atuação para que durante o segundo semestre seja feita a extensão do contrato com um pouquinho mais de convicção sobre a capacidade do Lucas Moura em entregar ou não. Vale a lembrança de que no ano passado ele ficou devendo bastante, tendo jogado cerca de apenas 40% dos jogos. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Dá para esperar para renovar esse contrato?
Você anteciparia esse acordo ou nem renovaria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Descobrir qual clube brasileiro atrapalhou o São Paulo nas tratativas com Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, quase virou reforço tricolor no ano passado. Por que esse assunto voltou à tona? Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista nos últimos dias a uma página chamada Tricolaços e admitiu que o tricolor esteve bem perto de fechar com o jogador. Marcos Leonardo receberia só uma ajuda de custo do São Paulo, com o Al Hilal arcando os 100% dos salários do jogador. Só que, na última hora, o Al Hilal mudou sua estratégia e passou a exigir que o São Paulo cobrisse 100% dos salários. E é aí que entra esse tal clube brasileiro citado pelo Rui Costa. O Rui não falou em qual time, mas ele contou que viu uma movimentação de um outro time brasileiro que fez com que o Al Hilal mudasse sua conversa. Entre em contato com uma pessoa do São Paulo, também ligada a essa negociação, a pessoa assegurou que o time que atravessou e impediu que o Marcos Leonardo virasse reforço do São Paulo foi o Flamengo. Repito, São Paulo, Marcos Leonardo e Al Hilal tinham tudo acertado para que o atleta fosse emprestado, com o São Paulo assumindo só 50 mil reais de ajuda de custo. O Al Hilal se comprometeria a pagar 100% dos salários por um empréstimo que duraria mais ou menos 4 meses. Quando o Flamengo entrou na jogada, oferecendo ao Al Hilal a possibilidade de pagar 100% dos salários, o Al Hilal procurou o São Paulo e disse que só aceitaria emprestá-lo se o tricolor assumisse 100% dos vencimentos. No fim das contas, São Paulo e Marcos Leonardo não puderam fechar, porque o tricolor não tinha o dinheiro para pagar os salários do atleta. O Marcos Leonardo não quis ir jogar no Flamengo e acabou permanecendo na Arábia Saudita. Hora de falar sobre o São Paulo com reforço para o ataque. André Silva participou normalmente da atividade dessa segunda-feira, treino físico e também com bola, deixando a expectativa de que pode ser utilizado nas próximas rodadas do Campeonato Paulista e também do Brasileiro. Centroavante que na temporada passada tinha 43 jogos, 14 gols e 4 assistências, até sofreu uma lesão séria contra o Atlético Mineiro. Ele sofreu uma lesão no ligamento posterior e anterior do joelho direito, precisando passar por cirurgia. Foram 183 dias de ausência. A tendência é que ele apareça no mês de março e reforce o time, que já tem Caleri para a função de centroavante. O outro camisa 9 machucado e também perto de retornar é Rian Francisco. Esse ainda vai precisar de um pouco mais de tempo. A expectativa é de que lá para o mês de abril o São Paulo possa contar com Caleri, André Silva e Rian Francisco para o seu comando de ataque. Até por isso o São Paulo andou recusando propostas ou recusando sugestões de centroavantes que foram oferecidos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.